E se os X-Men tivessem sido criados por Magneto? Imagine um mundo onde os defensores dos mutantes, os famosos X-Men, nunca conheceram Charles Xavier. Um mundo onde o sonho de coexistência pacífica entre humanos e mutantes jamais foi plantado em suas mentes. Um mundo onde o homem conhecido como Magneto, Eric Lensherr, foi o mentor, o líder, o pai ideológico dos maiores mutantes da Terra. Um mundo sombrio, onde os X-Men foram criados para dominar, não para proteger. Neste universo alternativo, a história dos X-Men toma um rumo radical. Prepare-se para descobrir o que aconteceria se os X-Men tivessem sido criados por Magneto. Capítulo 1. O sonho não nasceu. Neste universo, Charles Xavier nunca fundou sua escola para jovens superdotados. Em vez disso, foi assassinado em segredo por agentes do governo ainda na juventude, após ser identificado como uma ameaça telepática ao projeto secreto Sentinela. A morte de Xavier não foi amplamente divulgada. Ninguém sabia do potencial que havia sido silenciado. Mas Magneto sabia. Ele sentiu a ausência de seu antigo amigo e a interpretou como uma mensagem do mundo. Não havia lugar para mutantes na Terra dos homens. Consumido pela dor, Magneto percebeu que seu sonho de dominação era o único caminho. Sem Xavier para plantar sementes de esperança, não havia equilíbrio, não havia voz de razão. E então, ele agiu. Capítulo 2. A Irmandade Reformulada. Magneto começou a recrutar mutantes jovens, poderosos, perdidos. Aqueles que seriam, no nosso mundo, guiados por Xavier, agora eram guiados por Eric. Ciclope, Tempestade, Jean Grey, Fera, Colossus, Noturno. Todos foram acolhidos, moldados e treinados para lutar não por coexistência, mas por supremacia. A escola para jovens superdotados ainda existia, mas como fachada. O subterrâneo abrigava laboratórios, campos de treinamento militar e planos estratégicos para a dominação mundial. Jean Grey, por exemplo, era ensinada a liberar todo o potencial da Fênix. Ciclope, treinado para nunca hesitar em usar seu poder de forma letal. Tempestade era a deusa da guerra, controlando climas inteiros em ataques devastadores. Os X-Men tornaram-se soldados, não heróis. Capítulo 3. A primeira missão. Washington. Com apenas 19 anos, a nova equipe de Magneto realizou sua primeira missão. Objetivo: destruir uma instalação federal responsável pela criação de armas antimutantes. Era uma base fortificada em Washington, D.C., protegida por armamentos experimentais e drones sentinelas. Ciclope abriu o caminho com rajadas capazes de atravessar blindagem de tanques. Colossus esmagava robôs com as próprias mãos. Noturno infiltrava-se nos túneis e explodia os geradores de energia. Jean, envolta pela aura flamejante da Fênix, devastava tudo com a mente. Em minutos, a instalação deixou de existir. A mensagem estava clara. Os mutantes não seriam mais perseguidos. Eles eram agora o predador. E os humanos, a presa. Capítulo 4. A rebelião de Wolverine. Nem todos os mutantes concordavam com Magneto. Logan, o Wolverine, era um deles. Neste universo, Wolverine nunca foi dos X-Men desde o início. Ele observava de longe, cético, sem confiar em Xavier ou Magneto. Mas, quando viu os X-Men de Eric massacrarem inocentes numa cidade litorânea por abrigar um senador antimutante, decidiu agir. Logan iniciou uma rebelião. Reuniu mutantes neutros e humanos simpáticos à causa, formando uma resistência chamada Os Guardiões. Seu objetivo: parar Magneto e salvar os X-Men de si mesmos. A guerra estava começando. Capítulo 5. O nascimento do Império Mutante. Magneto viu o mundo ruir diante de seus pés e aproveitou. Enquanto nações discutiam como conter os mutantes, ele declarou independência e fundou Genosha. Não como refúgio, mas como capital de um novo império mutante. Os X-Men eram os guardiões do trono. Agiam como um exército de elite. Países que recusavam reconhecer a soberania de Genosha eram atacados.
Pequenos genocídios humanos aconteceram. Nações começaram a ceder. O medo havia vencido. Fera, neste universo, não era o cientista pacifista, mas o arquiteto da supremacia. Criou uma nova geração de sentinelas controladas por mutantes. Jean Grey, cada vez mais instável, começou a perder o controle da Fênix. Capítulo 6. Conflito de fé. Jean versus os Magneto. A mente de Jean começou a questionar a doutrina. Ela se perguntava: será que estavam realmente certos? As vozes em sua mente, ampliadas pelo poder da Fênix, mostravam futuros possíveis, visões onde ela matava bilhões em nome de Magneto. Ela confrontou Eric. Disse que precisava se afastar. Magneto recusou. Disse que ela era a chave do futuro, a arma final. Jean fugiu. Eric a declarou traidora. Uma caçada começou. Ciclope, dividido entre o amor e a lealdade, hesitou. E essa hesitação mudaria tudo. Capítulo 7. O golpe interno. Inspirados por Jean, outros X-Men começaram a duvidar. Tempestade questionava as ações brutais. Colossus lamentava os inocentes mortos. Fera começou a temer o poder que ajudou a criar. Wolverine viu a oportunidade e se infiltrou. Começou a recrutar esses dissidentes. Um novo grupo nasceu. Os verdadeiros X-Men. Ciclope, por fim, tomou sua decisão. Num confronto épico dentro de Genosha, ele traiu Magneto, liderando um motim com Jean, Tempestade, Noturno e Fera. A batalha dividiu os X-Men. Capítulo 8. A queda de Magneto. O golpe foi brutal. Magneto lutou com fúria, ergueu cidades, controlou o núcleo magnético da Terra, destruiu frotas inteiras de defesa. Mas o desgaste era enorme. Jean, agora como Fênix Negra, canalizou a energia da vida e da morte. Usou o poder cósmico para apagar a mente de Magneto, deixando-o catatônico. A guerra acabou, mas a paz estava longe. Capítulo 9. O legado sombrio. Mesmo derrotado, o legado de Magneto permanecia. O mundo havia mudado. Governos colapsaram. Milhares haviam morrido. Genosha era uma superpotência. Os mutantes agora eram vistos como deuses, ou monstros. Os novos X-Men decidiram reconstruir, tentando resgatar os ideais que nunca tiveram: justiça, compaixão, equilíbrio. Mas o sangue derramado não seria esquecido. Jean desapareceu, temendo sua própria destruição. Ciclope tornou-se um líder frio, mais general do que professor. Wolverine sumiu nas sombras. Tempestade passou a governar como diplomata. Mas a verdade era simples. O sonho de Xavier jamais viveu, e o pesadelo de Magneto ainda pairava sobre o mundo. Epílogo. O futuro dos mutantes. Anos depois, uma nova geração de mutantes nasceu. Crianças criadas em meio ao ódio, ao medo, à dominação. Algumas queriam ser como Jean, outras como Magneto. E uma minoria sonhava com o impossível: coexistência. Foi quando uma mente poderosa despertou. Um jovem chamado David Haller, também conhecido como Legion, filho desconhecido de Charles Xavier. Ele ouviu as vozes de um pai que nunca conheceu e decidiu mudar o passado. Final aberto. Um novo começo? Legion viajou no tempo. Chegou ao ponto exato onde Magneto descobria a morte de Xavier. E, em um instante, mudou tudo. Mas esse é o começo de outra história. Porque neste universo, os X-Men foram filhos de um conquistador. E, mesmo na vitória, carregaram as cicatrizes de sua criação. Considerações finais. Essa realidade sombria nos mostra o quão frágil é a linha entre herói e vilão. O que acontece quando a esperança morre antes de nascer? Quando o professor é silenciado e o guerreiro reina? Se Magneto tivesse criado os X-Men, o mundo teria sido salvo. Ou condenado.